Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Muito bom dia, bem-vindos ao novo podcast dos Diplomatas. O meu nome é Ivo Neto, tenho na minha companhia novamente a Teresa de Sousa e o Carlos Gaspar. Estamos a gravar no dia 30 de novembro. Esta madrugada morreu Henry Kissinger, um dos maiores diplomatas da história contemporânea. Serviu o governo de Richard Nixon e Gerald Ford nos Estados Unidos. E melhor do que eu para falar desta personagem que marcou a história dos Estados Unidos, da Europa e do mundo, tenho Carlos Gaspar e Teresa de Sousa. Antes de partirmos para as perguntas que temos preparadas, que preparámos hoje, este programa foi todo mudado ao longo deste dia, antes de passarmos para uma análise mais profunda, vou começar pelo Carlos. Carlos, como podemos descrever Kissinger e o que é que ele de facto significou para a diplomacia internacional? Kissinger é o diplomata do século XX, é o maior diplomata do século XX e o melhor elogio que lhe podemos prestar neste momento é uma frase do seu herói, o príncipe de Metternich, que quando Talleyrand morreu, Metternich perguntou, mas o que é que ele quer com isso? E essa pergunta é aquela que nós devemos fazer em relação a Kissinger no momento da sua morte, mas o que é que ele quer com isso? Teresa, o que é que representa e o que é que podemos aprender nesta altura tão conturbada internacionalmente, com duas guerras tão próximas da nossa realidade? É verdade. Aquilo que eu achei mais extraordinário na personalidade de Henry Kissinger, além de ter sido, como disse o Carlos, o grande diplomata do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, e cuja ação ao serviço de dois presidentes norte-americanos teve uma influência determinante na evolução da Guerra Fria. É bom que nos lembremos disso, quer na sua política em relação à China, quer na sua política em relação à União Soviética. O que eu acho extraordinário na figura, apesar de ser polémica, como me referiste, e de ter alguns aspectos mais controversos, é a sua capacidade de se manter atualizado. Há 2 anos eu li um livro de uma conversa dele com 2 dos gurus da inteligência artificial, e é impressionante como um homem de 98 anos, morreu aos 100, o livro foi publicado há 2 anos, consegue elaborar sobre as consequências para a ordem internacional e para a relação entre as grandes potências de uma nova tecnologia que está no seu embrião e que ele, de uma forma extraordinária, diz que é fundamental que as grandes potências, nomeadamente os Estados Unidos e a China, que dominam, que estão mais avançados no desenvolvimento desta tecnologia, a tratem com a sabedoria e a cooperação com que trataram, e foi uma das obras dele durante a Guerra Fria, a relação entre os Estados Unidos e a União Soviética. Isto diz muito de um homem que com 100 anos consegue olhar para o futuro e ver qual é um dos grandes desafios que hoje temos de enfrentar. E agora vamos partir para o que será uma verdadeira aula de história com os meus 2 convidados. Estamos a falar de Kissinger como um grande diplomata internacional, mas vamos curiosamente começar pela presença que Kissinger tem na história de Portugal, no pós-25 de Abril. Eu hoje tive muito pouco tempo, de facto, temos muito pouco tempo para nos prepararmos para este programa, mas há 2 tópicos que me chamaram a atenção. No fundo, o receio
que Kissinger tinha de Portugal, e no fundo ele vaticinou isso, que Portugal iria um dia ser governado pelo Partido Comunista, pelos comunistas. Mencionou mesmo o facto de os Estados Unidos terem de atacar Portugal por causa do receio que ele tinha de um governo controlado pelos comunistas revelar os segredos da NATO. Carlos, qual é verdadeiramente a presença de Kissinger na política portuguesa e o porquê do interesse em Portugal? Kissinger tem 3 tempos de intervenção na política portuguesa. O primeiro é antes do 25 de Abril, na sequência da guerra do Yom Kippur. Portugal foi crucial, foi o único país europeu, com a Holanda, que permitiu a passagem dos reforços norte-americanos que eram vitais para a sobrevivência de Israel, e na sequência dessa tomada de posição por parte de Portugal, Kissinger vem a Lisboa e toma posições a favor da política colonial do regime marcelista e procura garantir a entrega de armas modernas, nomeadamente de mísseis antiaéreos, ao exército português, que está numa posição vulnerável na Guiné-Bissau. Há uma viragem em relação ao regime marcelista a seguir a setembro de 73 e, portanto, nas vésperas da sua queda. Os mísseis, de resto, que vão chegar a Portugal, chegam em abril de 1974, não serviram para nada nesta circunstância. O segundo tempo é a própria Revolução. E Kissinger é, intelectualmente e politicamente, um pessimista, e quando recebe Mário Soares pela primeira vez em Washington, em outubro de 74, diz-lhe que ele vai ser o Kerensky português. Kerensky era o primeiro-ministro dos governos provisórios russos, que é derrubado por Lenin e Trotsky em outubro de 1917. E assim ele estava-lhe a dizer que os comunistas, como disse o Ivo, iam tomar o poder em Portugal. O Dr. Soares respondeu-lhe muito simplesmente: mas eu não quero ser Kerensky. E o Kissinger respondeu-lhe: o Kerensky também não queria ser o Kerensky. E mais tarde, aliás, depois do 25 de novembro, Soares volta a Washington e Kissinger reúne os funcionários da carreira diplomática no State Department e, à frente dos seus diplomatas, apresenta Mário Soares e diz: enganei-me. Soares não foi o Kerensky português, ou, se preferirem, no caso português, os mencheviques ganharam contra os bolcheviques e o Partido Comunista não foi capaz de tomar o poder. Um terceiro tempo importante é o de Angola e Timor, as questões da descolonização. Mais uma vez, Kissinger subestimou a vontade soviética e cubana de intervir em Cuba e de instalar o MPLA no poder, e nunca recuperou inteiramente do choque de ver, como ele disse uma vez, os cubanos atravessarem o Atlântico em cascas de nós para intervirem em Luanda, com sucesso, quer contra o Zaire e a FNLA, quer contra a África do Sul e a UNITA, e finalmente, em 7 de dezembro de 1975, em Timor, Kissinger abre as portas, Kissinger e Ford, o presidente Ford, abrem as portas à intervenção indonésia. O presidente dos Estados Unidos e o seu secretário de Estado, Henry Kissinger, vão a Jakarta, na véspera da invasão. Não é demasiado subtil abrir as portas, dar uma luz verde à invasão. Isto foi depois da unificação comunista do Vietnã, em abril de 75, e a mensagem era clara: não ia haver mais um Estado comunista na Ásia do Sudeste.
Teresa, depois do mandato de Kennedy marcado por uma relação amor-ódio com o regime de salazarista, vemos aqui, como disse o Carlos, Kissinger muito preocupado com o que aconteceu e com o que acontecia, o que poderia acontecer a Portugal depois da Revolução. Teresa, o que é que podemos acrescentar a esta análise tão detalhada do Carlos sobre a relação de Kissinger com Portugal? Eu começaria por recordar uma coisa sobre a qual o Carlos, como académico, estaria muito mais habilitado que eu a recordar, que é o ponto de vista de Kissinger sobre a análise do que se passava no mundo, sobre a ordem internacional, que era aquilo que nós chamamos ainda hoje de Realpolitik, uma expressão, aliás, de origem europeia, de origem alemã, se não estou em erro. A própria palavra continua a escrever-se como na sua forma original alemã, e essa teoria internacional, em termos muito rápidos, olha para o mundo como o resultado da relação de forças entre Estados. Os Estados são os principais atores internacionais, a relação de forças entre eles e a capacidade que têm para dominar as suas zonas de influência ditam a evolução da ordem internacional, e como cultor da Realpolitik, Kissinger tinha pouco interesse nessa altura da Guerra Fria na natureza dos regimes políticos. Eram democráticos, tinham direito à autodeterminação, se respeitavam os direitos humanos, eram os Estados, nomeadamente Portugal, um pequeno país da Europa Ocidental, no extremo ocidental da Europa, era um peão na sua estratégia mundial. A segunda coisa que eu queria lembrar é que nessa altura os Estados Unidos estavam na defensiva em termos internacionais, na grande competição bipolar que dominava o mundo entre os Estados Unidos e a União Soviética, por causa da derrota humilhante no Vietnã, e era dessa perspectiva defensiva que Kissinger olhava para Portugal, e elaborando a célebre teoria da vacina, que foi muito a propósito para justificar de alguma maneira o seu desinteresse, algum desinteresse pelo que poderia acontecer aqui, que era se os comunistas tomarem o poder em Portugal, como em determinada altura lhe parecia como altamente provável, então pode ser que os países europeus percebam que têm de ter cuidado com os respectivos partidos comunistas, que sobretudo no Sul, na França, na Itália, por exemplo, tinham uma força enormíssima. E, portanto, era uma vacina contra os comunistas, então, era isso? Era contra as democracias ocidentais, que podiam deixar cair na mão dos grandes partidos comunistas, que na altura tinham uma influência enorme em dois países estratégicos para a NATO e a defesa ocidental, que eram a França e a Itália. E, portanto, Portugal serviria de vacina, e talvez porque desconhecesse a realidade portuguesa, porque desconhecesse a força da liderança política do Dr. Mário Soares, não viu a possibilidade dos comunistas serem vencidos. Teve uma ideia que, de alguma maneira, teve uma decisão que, de alguma maneira, mesmo que por via indireta, o redimiu deste erro de visão em relação a Portugal, que nos podia ter custado muito caro. Foi ter nomeado um embaixador muito experiente, conheci, que ainda por cima falava português, muito experiente sobre a realidade internacional, sobre a diplomacia americana em países como o Brasil ou como o Congo, e que se chamava Frank Carlucci, e que foi de facto aquilo, a figura que foi
decisiva para o apoio das forças democráticas e do Dr. Mário Soares, em especial do Partido Socialista, ou do general Ramalhianes, por exemplo, para o 25 de novembro, para que o confronto entre as forças democráticas e o Partido Comunista acabasse por resultar na derrota dos comunistas e no caminho para uma democracia liberal que foi o nosso a partir dessa altura. Carlucci percebeu Portugal, percebeu Mário Soares, percebeu a natureza do país e conseguiu convencer finalmente Kissinger de que a democracia e o alinhamento com a NATO e com o mundo ocidental não eram, longe disso, uma impossibilidade em Portugal, e foi determinante para o apoio da ofensiva democrática que depois levou ao 25 de novembro e que acabou por definir, por decidir do destino da Revolução Portuguesa no sentido europeu e democrático. Hoje ainda está à porta da residência oficial dos embaixadores norte-americanos em Lisboa, uma placa pequenina, branca e azul, mesmo na porta toda a gente vê quando entra, que tem só uma palavra, Carlucci, e é interessante que foi só uma recordação histórica para compreendermos o papel dos Estados Unidos por via de Carlucci e não por via de Kissinger na Revolução Portuguesa, na transição democrática de Portugal. Era nas águas furtadas da residência oficial do embaixador de Portugal, do embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, que é ali na Lapa, continua a ser a mesma moradia de 3 andares. Há depois umas águas furtadas, uma espécie de zimbório com uma vista lindíssima sobre Lisboa inteira, que era onde Carlucci e Mário Soares se reuniam para, no fim, definir qual era a melhor estratégia para salvar a democracia, o caminho democrático em Portugal, e qual era o apoio que os Estados Unidos podiam dar a esse caminho. É esta a história de Kissinger, de Portugal e de Carlucci, que no fim teve uma importância enorme no destino do nosso país, da nossa Revolução de Abril e na sua consolidação europeia e democrática. Só uma coisa interessante, ainda agora nós debatemos, aliás, muitas vezes de uma forma patética, a história do 25 de novembro, se comemora ou se é o 25 de abril, ou uma coisa patética, mesmo de quem não conhece aquilo que aconteceu na altura. É muito interessante ver que também a política de detente que o Henry Kissinger inaugurou e desenvolveu nos Estados Unidos em relação à União Soviética nesta altura, e que levaria à assinatura da célebre Ata Final de Helsínquia, uma espécie de status quo europeu em que os Estados Unidos e a Europa Ocidental não intervinham na sua metade leste e a sua metade leste não tentava minar as democracias ocidentais. Esse caminho, que também foi liderado pelo Kissinger e que teve Willy Brandt, por exemplo, como um protagonista muito importante, levaram a que houvesse uma pressão enorme sobre Brezhnev, o então secretário-geral e presidente da União Soviética, do Partido Comunista Soviético e presidente da União Soviética, para que retraísse o Partido Comunista Português, para ele não ir contra esta detente, esta nova regra de relação entre os dois lados da cortina de ferro que Kissinger, Willy Brandt e outros líderes europeus estavam a definir para a Europa, e que terminou na assinatura da Ata Final de Helsínquia em 1975. Mas o Brezhnev não era muito impressionável
e o Kissinger, quando vai a Moscou em janeiro de 1976, protestar sobre o mau comportamento dos comunistas em Portugal e dos cubanos em Angola e por aí fora, o Brezhnev manda-o calar e diz: mas de quem é que o senhor está a falar? Vem-me aqui falar de um tal Cunhal, eu nunca ouvi na vida, e do MPLA, eu sei lá o que é o MPLA. E o Kissinger tem que recuar, tanto mais que para ele, como disse a Teresa, o essencial era garantir a continuidade da détente, que estava já em muito mau estado, mas que era, apesar de tudo, um dos legados fundamentais do Kissinger, e sobretudo era a fórmula que ele tinha encontrado para responder, para reinventar a política externa americana num momento de recuo estratégico. O Nixon e o Kissinger têm que reinventar a política norte-americana para sair do Vietnã com um mínimo de estragos. O Vietnã está a dividir a sociedade norte-americana de uma maneira profunda, os partidos no Congresso, é preciso sair a todo o custo, e a maneira de sair e de reinventar uma política que garanta essa retirada estratégica inclui a détente, aliás uma dupla détente, uma détente com a China por um lado e uma détente com a Rússia. O apport do Kissinger a esta política é inventar o triângulo estratégico. O triângulo estratégico significava que os Estados Unidos tinham melhores relações com as duas potências comunistas do que elas entre si. Nessa altura, a União Soviética e a China tinham a sua própria Guerra Fria. E é precisamente por esse ponto que vamos agora, para guiarmos um bocadinho aqui a conversa. Ele teve um papel de facto muito grande na aproximação dos Estados Unidos à China, e é um dos pontos da détente que o Carlos estava a falar. Carlos, vou-lhe pedir para continuar um bocadinho, mas focando agora um bocadinho nesta questão mais da China, da relação entre os Estados Unidos e a China, e o papel que teve nesta aproximação entre estas duas potências. Exato. Kissinger é essencialmente um europeu. Como académico, durante décadas, nunca escreveu uma linha sobre a China. E em 1969, quando se torna Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, aquilo que ele tem que fazer, de acordo com a sua própria teoria do triângulo estratégico, é começar por normalizar as relações com a China. A China está preparada por causa da ameaça soviética, mas é preciso transformar esta convergência virtual numa convergência concreta na normalização das relações bilaterais entre os Estados Unidos e a União Soviética, que nem sequer se reconheciam diplomaticamente em 1969. E o Kissinger é quem vai negociar com os chineses, quem vai negociar com Zhou Enlai o processo que leva à normalização das relações, que é sobretudo uma convergência contra a União Soviética, bem entendido, mas tem que resolver pelo caminho a questão de Taiwan. A questão de Taiwan estava no centro das relações internacionais, das relações bilaterais entre os Estados Unidos e a China em 1970, como está 50 anos depois. E quem inventa uma fórmula para superar essa questão, para contornar essa questão e abrir caminho à normalização das relações, é Henry Kissinger. A fórmula diplomática é uma fórmula genial do ponto de vista diplomático. A fórmula diz que os Estados Unidos constatam que todos os chineses dos dois lados do Estreito de Taiwan consideram que só há uma China e que Taiwan é parte da China. Esta fórmula é aparentemente prosaica, mas é a base, o pilar, até hoje, 50 anos depois, das relações entre Pequim e Washington. Encontrada a fórmula, Nixon é convidado para ir à China. Nixon é convidado para ir à China em junho de 71 e 15 dias depois Brezhnev convida Nixon para ir a Moscou, e Nixon vai à China em janeiro de 72 e
a Moscovo em maio de 72. É o triângulo estratégico a funcionar. Os Estados Unidos fazem a balança entre a União Soviética e a China. O sonho de qualquer presidente americano. Uma coisa impossível de acontecer agora, Teresa. Na altura também era. Na altura também era e foi possível. É muito interessante porque nas várias entrevistas que Henry Kissinger dá no último ano, nos últimos 2 anos, a vários órgãos de comunicação social americanos e europeus, nomeadamente uma é a Economist, ele tem um princípio que diz que se deve continuar a aplicar nos dias de hoje, mesmo em relação à atual administração norte-americana. Esse princípio é que não se devem tratar os dois adversários, ele está a falar da rivalidade entre as grandes potências internacionais, concretamente, não se devem tratar os dois adversários por igual. É a fórmula dele. Se os Estados Unidos têm 2 adversários, como há bocado, agora mesmo o Carlos explicava, tem de ter políticas diferentes para cada um desses adversários, sabendo tirar proveito das circunstâncias da própria relação entre esses adversários. No caso da reaproximação, da aproximação entre Washington e Pequim em 1972, ele decorre do diferente sino-soviético, que aconteceu em 1963-64. Atualmente ele aplica esta mesma ideia à política externa atual norte-americana, argumentando que o mundo vai depender em grande medida, uma coisa que nós também reconhecemos que é verdade, da relação que for possível estabelecer entre a China e os Estados Unidos, as duas grandes superpotências mundiais, e defende que se deve aplicar a essa relação algumas das mesmas regras, de alguma maneira, embora a situação seja completamente diferente da Guerra Fria, as regras que ele procurou aplicar à relação entre a União Soviética e os Estados Unidos, sobretudo mantendo linhas de contacto, de negociação e de conversação entre os dois polos antagónicos, de modo a que as circunstâncias e as condições da evolução da situação internacional não venham a provocar aquilo que ele dizia que ser uma terceira guerra mundial. E aqui, embora haja hoje nos Estados Unidos, mesmo no Partido Republicano, ou até mais no Partido Republicano, um grande do qual Kissinger fazia parte, foi consultor de 2 presidentes republicanos, embora depois tivesse sido também conselheiro de todos os outros, embora hoje a postura do Partido Republicano da era Trump, digamos assim, seja profundamente anti-chinês, o que nós vimos em São Francisco há pouco tempo, na cimeira entre o presidente Biden e Xi Jinping, foi justamente uma preocupação americana, uma preocupação da administração Biden, com a necessidade de manter contactos, diálogo, meios, formas de comunicação e de conhecimento e reconhecimento mútuo entre as duas superpotências mundiais. De alguma maneira, esta ideia de Kissinger, embora seja muito diferente daquilo que é a política externa norte-americana hoje, mantém-se de alguma maneira atual neste relacionamento que toda a gente compreende como necessário entre as duas grandes superpotências para que a sua relação não descarrile em conflito, como os Estados Unidos conseguiram ao longo dos anos
este paralelismo é interessante, muito embora hoje a política norte-americana, ao contrário do pensamento fundamental que inspirou a ação de Kissinger à escala mundial, seja muito diferente. Hoje os Estados Unidos valorizam sobretudo os seus aliados democráticos, das democracias, têm uma preocupação com as democracias e com os direitos humanos fundamental como base, embora não determinante, da sua ação externa, e aí tenham uma visão mais próxima, embora o pragmatismo de Biden seja evidente, tenham uma aproximação mais próxima, uma política externa mais próxima daquilo a que podemos chamar, como citando Obama, ou citando o próprio Biden, um idealismo realista nas relações internacionais. Kissinger era justamente idealista em relação à China, e em 2011 ele escreve um livro que se chama Sobre a China, On China, em que defende que o século XXI deve ser o século de uma comunidade do Transpacífico dominada pelos Estados Unidos e pela China, como o século XX foi o século da comunidade transatlântica entre os Estados Unidos e a Europa ocidental. E enganou-se na data. 2011 é o momento de viragem ofensiva sucessiva da Rússia e da China, que vão comprometer essa grande visão. Ele tem um lado idealista e um lado trágico. Ele próprio escreveu sobre o Metternich, o seu herói, o herói da sua tese sobre o concerto europeu. Ele escreveu que o Metternich era o exemplo de todos os estadistas, e aquilo que era verdadeiramente um estadista era, estou a citar, um homem que tem uma visão do futuro que tragicamente não consegue transmitir aos seus contemporâneos. E é exatamente o caso do Kissinger também. E precisamente entrando aí neste último ponto do vosso triângulo, do triângulo que falaram, a relação com a Rússia, da aproximação, naquele caso, à União Soviética, mas a posteriori a própria reflexão que ele fez sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, em que ele durante muito tempo negou a aproximação da Ucrânia à NATO, e ele, como vocês já falaram aqui várias vezes ao longo deste programa, ele enganou-se e admitiu esse próprio erro. E antes de passarmos outra vez para vocês, vou só deixar aqui este som de uma entrevista há muito pouco tempo em que Kissinger de facto admite a entrada da Ucrânia na NATO. Before this war, I was opposed to membership of Ukraine in NATO because I feared that it would start exactly the process that we are seeing now. Now that this process has reached this level, the idea of a neutral Ukraine under these conditions is no longer meaningful. And at the end of the process that I described, it ought to be guaranteed by NATO in whatever forms NATO can develop. But I believe Ukrainian membership in NATO would be an appropriate outcome. Teresa, como é que podemos entender esta mudança da opinião, este recuo, no fundo, este reconhecer do que terá sido um erro? Quer dizer, quando a primeira vez que Kissinger se pronunciou de uma maneira substantiva sobre a guerra na Ucrânia, sobre a invasão russa da Ucrânia, foi na Conferência de Segurança de Munique, na Conferência Anual de Segurança de Munique, que reúne todos os líderes e responsáveis da segurança ocidentais em Munique,
certamente, através de uma comunicação por vídeo que ele fez para a conferência e que escandalizou todo o mundo, até em Portugal, porque ainda nos lembrávamos da história do Kerensky português, quando disse que a Ucrânia tinha pura e simplesmente sentar à mesa das negociações, ceder a parte do seu território que já estava sob controlo da Rússia quando do deflagrar da guerra em fevereiro de 2022. De uma forma muito particular a Crimeia, não é? Ele falou bastante exatamente, da Crimeia. Incluindo a Crimeia, mas também a parte do Donbass, que estava sob controle da Rússia, e que, digamos, a União Europeia e os Estados Unidos, o mundo ocidental, tinham de reconhecer à Rússia o seu direito a exercer influência no seu, como dizem os russos, no seu estrangeiro próximo, na zona cinzenta que separava a Rússia, as fronteiras russas, da União Europeia e da NATO. Claro que estas declarações, no quadro atual, tiveram, e que correspondem à sua visão de realpolitik, criaram uma grande consternação, quer na Conferência de Segurança de Munique, quer na Ucrânia, sobretudo, quer na opinião pública europeia e ocidental. Zelensky respondeu-lhe, aliás, com imensa propriedade, que ele devia ter-se enganado de data, que não estava a falar em 1938, na célebre Cimeira de Munique, considerada uma cimeira de apaziguamento em relação a Hitler, mas estava a falar em 2022, e, digamos, esta primeira reação a esta intervenção, o desenvolvimento da guerra, a capacidade enorme de resistência do povo ucraniano, o apoio total da União Europeia e dos Estados Unidos à Ucrânia, o apoio militar, o apoio financeiro, o apoio diplomático, tudo isso, a própria evolução das circunstâncias da guerra levou de facto em maio deste ano a mudar a sua posição de uma maneira, aliás, bastante radical, aceitando a própria ideia da integração, da adesão da Ucrânia à NATO, para além da União Europeia, mas no caso em apreço à NATO, como a maneira melhor de garantir a segurança europeia e de garantir a própria segurança e a contenção da Ucrânia na sua relação com a Rússia. A que é que se deve esta mudança? Eu creio que é às circunstâncias e à compreensão há compreensão muito realista da parte de Kissinger, como ele depois reconhece, aliás, expressamente, de que todos os cálculos de Vladimir Putin se revelaram errados. Os seus cálculos políticos em relação à invasão se revelaram errados. Não contou com a resistência ucraniana, nem com o seu desejo de pertencer fortíssimo, de escolher o seu caminho ocidental, não contou com a unidade europeia e com a determinação da Europa em apoiar a Ucrânia até hoje, não contou depois do desastre do abandono do Afeganistão, por exemplo, não contou com a determinação da administração Biden de apoiar a Ucrânia e de olhar para a guerra na Ucrânia como uma guerra cujo desfeito é fundamental para a segurança
e para os equilíbrios internacionais. Tenho que fazer aqui uma pergunta, eu vou deixar para o Carlos, coitado, que vai ser a última pessoa, mas tenho que lhe fazer. A Foreign Affairs hoje publicou um artigo sobre a morte do Kissinger, em que faz uma pergunta muito simples, que é: julgando e Henry Kissinger, os fins justificaram sempre os meios. Ele foi também uma figura bastante controversa. Carlos, uma reflexão sobre, tendo por base esta pergunta, os meios justificaram os fins? As únicas pessoas que não são controversas são as pessoas que não fazem nada. E o Henry Kissinger, além de ser um idealista que se escondia e uma figura trágica que não se assumia, era sobretudo um pragmático e um moderado. A Teresa há bocado estava a falar da Realpolitik e efetivamente trata-se de Realpolitik. A Realpolitik originalmente é um conceito liberal das relações entre os Estados, que calha bem ao Kissinger, que sempre preferiu o compromisso à vitória. E é essa a principal qualidade que ele tem. No percurso, todos nós fizemos muitas coisas que gostaríamos de poder não ter feito, mas ele é o homem que fez a paz entre Israel e o Egito, fez a paz entre os Estados Unidos e a China, lançou a détente nas relações entre os Estados Unidos e a União Soviética, e se mais não houvera, chegava isso para responder à pergunta da Foreign Affairs. Só uma frase que ele disse recentemente e que eu acho muito importante sobre a China, sobre Xi Jinping. Perguntaram-lhe o que é que ele pensava de Xi Jinping neste exato momento, que aliás o recebeu no seu aniversário, pouco antes do seu aniversário em Pequim, com grande pompa e circunstância. Ele disse: eu acho que Xi Jinping está a pensar como é que deve fazer para nunca cair na mesma situação em que se encontra Putin neste momento. Ok. Realpolitik. E como estamos a gravar este episódio na véspera de um fim de semana prolongado, eu vou convidar-vos a sugerir um livro sobre esta figura controversa, polarizadora, para os nossos ouvintes acompanharem no fim de semana, assim desejarem. Um livro para cada um dos meus convidados. O livro que eu gosto mais do Henry Kissinger, que foi um grande académico antes de ser um grande diplomático, é a tese de doutoramento dele sobre o concerto europeu, que se chama A World Restored, a reconstrução do mundo depois das guerras da Revolução e do Império, depois das guerras napoleónicas. Mas aquilo que eu gosto mesmo mais é um pequeno ensaio sobre o Bismarck, que é verdadeiramente o elogio da moderação. Eu ia para uma coisa mais imediata e mais pragmática. Foi editado o ano passado em Portugal o seu livro, que ele escreveu e que editou nos Estados Unidos em 2021, Lideranças, e que é um estudo sobre algumas figuras fundamentais, de grandes políticos fundamentais do século XX, europeu e internacional. Estão lá Thatcher, Sadat do Egito, o general Charles de Gaulle. É um livro em que ele analisa Adenauer, o alemão Adenauer, Konrad Adenauer. Ele analisa a importância destas lideranças para a evolução, para o curso da história, e termina com um pós-fácil sobre lideranças, que é interessantíssimo, como é que elas têm influência justamente no curso da história, e como hoje, numa sociedade muito diferente, que ele conseguiu acompanhar, como eu já referi, com a inteligência artificial, com as novas tecnologias, essas lideranças se podem definir. O livro está em português, foi editado, e é uma leitura muito interessante, que nós gostamos sempre de ler a história a partir de personalidades que a encarnam em determinados momentos.
Muito obrigado aos dois e desejo um bom fim de semana prolongado aos nossos ouvintes. Regressamos na próxima semana. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.